Que privilégio poder cumprimentá-los com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho, conforme escreveu São João. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Queridos, eu admito ser não só para mim fascinante nos debruçarmos, pelo menos eu me debruçar sobre o diário dos discípulos, o cotidiano dos discípulos nos dias de Jesus. Aquela dúzia de homens que alvoroçaram o mundo mais tarde, se não os 12, os 11, e que explodiram os corações da sociedade dos seus dias, principalmente em Jerusalém, por ocasião do Pentecoste. Mas o Pentecoste, por sua vez, não foi o início de tudo. Vale lembrar e vale valorizar o evangelismo feito por aqueles homens. Acompanhando Jesus já era uma tarefa nobre e uma grande missão. Apoiar Jesus lado a lado, dar suporte social a Jesus, não porque Jesus precisasse disso, mas os 12 ao lado de Jesus traziam um visual um tanto diferenciado. E talvez isso faça com que os irmãos entendam que esse é um dos papéis da igreja. É fazer com que a sociedade veja que Jesus conta com homens e mulheres transformados. E é interessante também poder dizer que mesmo com Jesus, os discípulos tiveram dias de adversidade. E isso nos dá uma capacitação para entendermos que não é pelo fato de sermos salvos, não é pelo fato de sermos crentes, não é pelo fato de conhecermos a Jesus e sua palavra, que estamos isentos das adversidades. Nós precisamos entender que as adversidades fazem parte estrutural
do nosso conhecimento, da nossa convivência com o Senhor e com a sua palavra. E por que não dizer também que Jesus fez com que as adversidades se constituíssem um elemento indispensável para o nosso crescimento e para o nosso compromisso com Ele. Porque muitos de nós não oraríamos tanto se não tivéssemos adversidade. De maneira que eu estou quase que pedindo aos irmãos para fazermos uma oração, para pedir ao Senhor que não tire de nós as adversidades, porque o nosso nível relacional cairá. Imagine um pastor sem adversidade. O que seria da igreja? Um desastre. Se nós não tivéssemos adversidades, a igreja não teria a qualidade espiritual que tem hoje. Porque, primeiramente, nós não oraríamos tanto. E se o pastor não ora, a igreja está perdida. Mas o que é interessante, voltando ao nosso tema, é que Jesus, claro, sabia o quanto os seus discípulos necessitariam para os dias por vir após a sua ascensão aos céus. E aqueles anos foram indispensáveis para que eles pudessem aprender, entre outras coisas, a necessidade de não perder a concepção da comunhão com Ele. Uma comunhão, eu não diria intrigante, mas quase que inexplicável. Quando Jesus disse: eu sou a videira e vocês as varas. Vocês precisam entender que da mesma forma que eu vim para estar com vocês, vocês precisam estar comigo. Em outras palavras, eu poderia dizer, se estivéssemos numa escola bíblica de obreiros com as portas fechadas, só para nós, para momentos ultra especiais de assuntos éticos, mas eu vou romper para dizer: o que seria de nós se não tivéssemos este compromisso de Jesus conosco? E exigindo que nós tenhamos com Ele. Olha, eu estou em vocês, mas vocês não podem deixar de estar em mim, porque sem mim vocês não serão absolutamente nada. Mas eu não vou dizer isso. Eu diria isso se estivéssemos sozinhos, mas eu não vou dizer. E a importância da missão. E a importância do ID. E a importância daquela aparente desassociação ou dissociação das famílias daqueles homens. Será que Jesus não considerou a necessidade daqueles homens estarem com suas famílias? Será que Jesus foi tão bruto que não teve a capacidade, não teve a grandeza, não teve o amor, não teve a responsabilidade, não teve a ética, não teve a postura, não percebeu que isso poderia trazer uma dissociação do conceito de família? O que lhe parece? Mas Jesus jamais tropeçaria nos seus próprios princípios. Jamais. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus, sem dúvidas,
deu a eles toda a infraestrutura, todo o suporte, para que eles não tivessem nenhum prejuízo, nem tampouco motivos para que Satanás lhes acusasse. E a Bíblia se resguardou em nos dar detalhes sobre este assunto. Mas quero chamar a sua atenção para a grandeza da missão. Jesus os preparou e logo depois os enviou. Os enviou para pregar, os enviou para expulsar demônios, os enviou para abrir os olhos aos cegos, para que fossem cheios de uma visão até então nunca conhecida. E Jesus e os discípulos disseram: e o senhor vai com que grupo? Não, eu não vou. Mas como não vai? O senhor não vai? Mas por que o senhor não vai? Eu não estou afim. Não estou afim, não vou. E os discípulos saíram perturbados. Mas o senhor não é de negar fogo. O senhor não perde a oportunidade. O senhor tem demonstrado mordomia do tempo e da oportunidade. E agora não vai. Não vai, mas foi. Não foi, mas foi. Quando eles voltaram, Jesus disse: como é que foi lá? Disse: maravilha! Conta detalhes mais. Ah, Senhor, no teu nome! Até os demônios se nos sujeitam! Eu não sabia como é que essas coisas funcionavam. Eu pensava que era só andar com o Senhor e estava tudo resolvido. Mas na hora que o Senhor nos mandou ir, Senhor, confesso, minhas pernas tremeram, passou o apetite. E olha, Senhor, é um vexame. Foi um vexame. Mas a gente parou, discutiu e disse: olha, gente, o Senhor nunca tomou uma iniciativa sem sucesso. Vale a pena insistir. Vale a pena correr o risco, diziam eles. Mas quando eles voltaram, já não tinham mais dúvidas de que qualquer missão pertinente ao reino de Deus vale a pena. Liberemos, não há necessidade de entrarmos em detalhes, porque se assim o fizéssemos, amanhã de manhã não teríamos terminado de mostrar o quanto aqueles discípulos aprenderam com Jesus naquela missão. Naquela missão. Mas se analisarmos a grandeza da missão, podemos encerrar numa única palavra: a perplexidade da missão. Isto é, a perplexidade que a missão gerou. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos, depois das responsabilidades de representar o Senhor na sociedade. Parece pouco,
Parece pouco. Eu me lembro, quando eu estava saindo das minhas atividades profissionais, os meus colegas disseram: Eliezer, você está louco! Você está louco! Como é que você vai deixar de ganhar tanto dinheiro para ser pastor? Eu disse: mas eu sei o que quero. Eu sei o que quero. Alguém precisava ouvir isso. Os meus filhos ainda pequenos ouviram do seu pai e da sua mãe: seu pai está deixando o hospital. Seu pai está fechando a clínica. E os meus filhos: e agora, mamãe, como vai ser? Se Deus cuidará de nós. E hoje eu posso dizer: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Aleluia. As fragilidades, certamente todos sabem, fazem parte da nossa estrutura. Os momentos de incompetência, não sei se a todos, e não sei se com isso estarei ferindo alguém, mas as incompetências me visitam quase que todo dia. É provável que nem todos tenham essa experiência. E por isso eu preciso orar para dizer sim ou para dizer não, até para os meus filhos em casa. Porque eles aprenderam a questionar os sims e os nãos. Eles obedecem, mas gostariam de saber por que não. E eu preciso estar muito atento para dizer por que sim e por que não. Claro que eu não estou dizendo que meus filhos são crianças. Conversamos como adultos. Quando querem uma sugestão, quando querem uma opinião, quando não entendem certas coisas. E às vezes eu tenho que explicar desta natureza. Mas olha, queridos, por mais que eu me sinta já madurão, o tempo ainda não me deu independência, o tempo ainda não me promoveu a alguém autossuficiente. E isso me faz entender, sem sombra de dúvidas, que por este campo e por todos os outros, Satanás não encontra espaço, porque eu sei o que não sou, eu sei o que não sei, eu sei do que não posso, mas em Jesus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia, glória ao Senhor. Por que isso? Porque Jesus está em mim e eu estou nele. Isso quer dizer que se eu for, Ele vai. E se Ele vai, eu vou. Alabash, Behenes, Obed, Yehovah. Aleluia. Agora, os discípulos tiveram uma outra experiência, porque eles já estavam acostumados a andarem lado a lado com Jesus. E aqui
Eles estavam diante de uma experiência sui generis. Só olha, a agenda de hoje é uma missão sem mim. Café da manhã, certamente de despedida, e cada um comendo sem sabor, sem degustação, apenas mastigando e deglutindo, porque era uma experiência absolutamente nobre, mas ao mesmo tempo desconfortável, porque eles estavam acostumados a sentir o odor da sudorese de Jesus. E agora teriam que respirar um ar sem aquele perfume do físico de Jesus. E faz falta, viu? Certamente faz falta. Tem muita gente que gostaria de sentir o cheiro daquele suor de Jesus. Cada passo que eles davam era como que 1 quilômetro de distância de Jesus. Cada passo que davam era 1 quilômetro mais perto das dificuldades, das afrontas, dos desprezos, das críticas e de toda sorte de problemas que se constituíam uma condição, uma condício sine qua non para que eles crescessem, para que eles amadurecessem num curto espaço de tempo, porque no programa de Jesus ele não poderia ficar um dia a mais na terra, e tudo tinha que ser cronometrado. Foram. Mas Jesus estava orando. É maravilhoso, esse assunto é nobre. Os discípulos à distância e Jesus com controle remoto. Sério, absolutamente sério, absolutamente verdadeiro. Quando Satanás queria machucar um, tenta outro. Pai, olha Pedro me preocupa. Pai, olha Pedro. Pai, amarra as mãos de Pedro para ele não escandalizar dando um tapa em alguém. Não sei. A verdade é que eles foram e voltaram com absoluto sucesso espiritual. Voltaram moralmente e espiritualmente íntegros, preservados, não somente em função daquela missão, mas das sucessivas missões. O que significa dizer isto? É que não basta darmos glórias a Deus pelo que conseguimos fazer hoje, porque amanhã tem mais, e com mais complexidade. Por isso que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não basta nos alegrarmos com o que já fizemos, mas estarmos focados no que há para fazer. Não só focados, mas preparados, capacitados e submetidos às renúncias que se fazem ferramentas necessárias para que estejamos aptos para o santo serviço do Senhor. Mas a ausência física de Jesus era uma experiência da qual seria impossível aos discípulos
Se Jesus subisse sem que eles tivessem aquelas experiências, para eles seria um caos. Jesus teria milhões, bilhões de outras possibilidades. Mas para os discípulos, não cabia em suas mentes ainda limitadas ficar na terra sem Jesus, sem uma aula prática, seria horrível. Seria horrível. Foi tão bom para eles poder dizer: Senhor, o Senhor estava ausente, mas foi uma experiência tão gostosa que bastava a gente falar no teu nome, as circunstâncias mudavam. Aleluia! Aleluia! Mas como é que mudavam? Ah, Senhor, a gente percebia que quando a gente usava o nome do Senhor, os demônios batiam em retirada e a gente respirava um oxigênio puro. Foi difícil, porque nós não tínhamos a tua voz, o cheirinho do teu suor, a tua mão. Quando você põe a mão nos ombros assim, nós sentimos falta disso. Quando o Senhor dividia seu pão conosco, quando o Senhor aceitava um pedaço do meu pão, tudo isso fez falta nessa viagem. Mas estamos de volta, né, Senhor? Mas essa é a melhor coisa? Não, Senhor. Eu sei que eu vou comer pão outra vez contigo, não vou? Vou, vai sim. Mas o que eu queria de vocês era que vocês aprendessem a andar sem a minha presença física. Porque ele sabia que voltaria e precisava deixar um contingente maduro, um contingente convicto de que Deus é Deus, visivelmente ou não, Ele é Deus, palpável ou não, Ele é presente. O que seria da igreja hoje se nós não tivéssemos essa experiência registrada de que Jesus ficou em algum lugar e os discípulos foram, atingiram sua agenda e voltaram vitoriosamente felizes para prestar um relatório ao Senhor Jesus. Não importa o quanto o diabo lutou, não importa, porque Jesus disse: vocês não sabem, eu vou dizer agora, O que é que o Senhor vai dizer? Vocês estão se sentindo vitoriosos? Maravilha, Senhor, maravilha. Não é Pedro? Claro, pergunta a João. Mas claro, Senhor. Pois então. Repetindo. Mas enquanto vocês estavam na missão, eu via, permita eu repetir, eu via Satanás descer para destruir vocês. Aí eu fazia assim, ó. Sabe o que é isso? Você sabe quantos cliques Deus dá no seu controle remoto lá por dia? O guarda de Israel.
painel inicial, mas não vou demorar não. Esse painel inicial tem como objetivo lhes fazer enxergar, não que os senhores não conheçam, mas enxergar a grandeza do poder de Deus nas nossas vidas, no nosso modus vivendi e no nosso modus operandi. Deus quer dominar a nossa vida e o nosso fazer, o nosso existir e o nosso fazer. Deus quer cuidar do seu reino por meio das nossas atitudes, por meio da nossa coragem, por meio do reconhecimento dos nossos limites, conquanto também das nossas forças. Ele quer ser o maior como é em nossas vidas. Ele quer que sintamos as nossas precariedades. Ele quer que nós descobramos o quanto somos limitados, o quanto somos incompetentes no que diz respeito às ações das missões que recebemos por parte dele para pormos em práticas na sua obra. Nós não temos ideia, claro que todos sabemos disso, nós não temos ideia da complexidade do que é um ministério. Nós não temos ideia do que é sermos fiéis ao amanhecer e anoitecer com a mesma fidelidade. Qualquer crente sabe disto. De maneira que temos muito que orar ainda, porque enquanto vivermos, lutaremos nesta perspectiva. Mas há um mistério já revelado. Há um mistério já revelado. Jesus disse: vocês não estão comigo, vocês estão em mim. Meu Deus. Jesus está dizendo assim: mexeu com vocês, mexe comigo. O que doer em você, dói em mim. Aleluia, aleluia, baracadabaserebaya. Mianeriandega. Aleluia. Aleluia. Os irmãos já pararam para pensar na grandeza de sermos varas? Só, eu não queria ser vara, eu queria ser um cetro de ouro. Coitado do que pensar assim. Porque o cetro de ouro é roubado. O cetro de ouro pode ser negociado depois de roubado. O cetro de ouro pode ser amassado, quebrado e transformado numa série de outras peças. Pode ser até alianças. Mas alianças de procedência duvidosa. Mas eu prefiro ser vara. Sabe por quê? Por duas razões. Porque onde a videira vai, a vara vai junto. E segundo, essa videira nunca vai secar. Nós também não. Glória a Jesus. E o
seu poder. E o poder que os discípulos receberam, e a força, e a autoridade, e a visão, e a liberdade, e a graça de fazer o que foram fazer. Os irmãos têm uma ideia do que seja um pescador. Vamos chamar um deles só. Um pescador, tudo que fazia, tudo que sabia fazer, quando o vento ajudava, quando o tempo ajudava, era entrar no mar e sair. A Bíblia não diz que eles vendiam peixe, não diz. Certamente quando chegava na areia da praia ou do mar, já tinha um comprador, porque daqui para frente eu não sei fazer nada com isso. Se você não comprar, vai secar tudo, vai apodrecer tudo, porque tudo que eu sei é pescar, mas não sei fazer mais nada com o peixe. Jesus sabe o que fazer com o teu peixe. Mas o que mais nos interessa aqui, meus queridos, é que hoje, diga comigo, hoje, eu tenho a presença do Espírito Santo. Alguém tem dúvidas? Jesus disse, eu preciso ir. Ah, não vá não, Senhor, não vá não, está tão bonzinho aqui, eu já me acostumei com o cheiro do teu suor, Jesus. Fica, Jesus, o cheiro do teu suor é perfume francês para mim. Diz, não, mas eu tenho que ir. Eu sei que vocês gostam do meu cheirinho, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Glória ao nome de Jesus para sempre. E o que é que nós temos hoje? O que é que nos faz pulsar o coração? O que é que nos faz superar as dores, as tristezas? O que é que nos faz vencer a tentação? O que é que dá alegria a um viúvo, a uma viúva? O que é que consola e garante a sobrevivência de um órfão? O que é que nos faz superar a inflação? O que é que garante a educação dos nossos filhos? O que é que garante a dignidade no casamento? O que é que garante a estabilidade da família? O que é que nos dá suporte para o ministério? O que é que nos faz fazer aniversário? Um aniversário de um pastor. Meu Deus do céu, são 365 dias de milagres, multiplicado por 24 horas e por 60 minutos, segundos cada um. Um segundo é tempo demais para sermos tragados pelo diabo. Mas quantos podem dizer comigo, até aqui? Tem nos ajudado o Senhor. Promessa de Jesus. Promessa de Jesus. Não é porque eu sou... Não é porque eu sou especial. Não é, só sim, porque Ele desceu sobre mim, o seu Espírito Santo. E quando o diabo chega, encontra o Espírito Santo. Eu vou abrir mão? Os irmãos acham que eu vou abrir mão de um patrimônio desse? Há poder no nome e no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Mas tudo isso ele disse antes de ir para a cruz. Já estou terminando. Tudo
isso antes de ir para a cruz. E naquela noite, quando ele se reúne com os seus discípulos, para dizer-lhes que ali estava encerrando o seu ministério terreno, e os discípulos cabisbaixos, não entendendo a grandeza do projeto, não entendendo a complexidade, mas ao mesmo tempo a grandeza que somente uma ação divina, no próprio divino, poderia levar a efeito. Deu para entender? E os discípulos ficaram atônitos, porque estavam acostumados com o Jesus estereotipado, o Jesus palpável, o Jesus visível. E aí, os discípulos, Jesus disse: mas espera um pouco, convém que eu morra. Mas estejam tranquilos, é só um momentinho. No terceiro dia, importa que o filho morra, mas importa também que ao terceiro dia ressuscite. Fiquem tranquilos, porque a minha morte faz parte do projeto do Pai. E esse projeto só tem um propósito: é a sua ida para o céu. Jesus foi ao Calvário, condenado, foi crucificado, foi erguido na cruz. O sol não suportou, perdeu seu brilho por um tempo. Os discípulos olharam, mas sem dúvidas o Espírito Santo os fez lembrar que tudo aquilo fazia parte do projeto salvífico. Ficaram tristes, é verdade, mas depois tiveram a oportunidade de ter a convicção experimental de que Jesus está vivo. O próprio Pedro é uma das testemunhas mais verazes, porque foi o que mais pregou sobre o poder da morte e da ressurreição ao mesmo tempo. Ele foi o que mais ganhou almas no seu ministério na sua época, de uma vez. E o poder da ressurreição continua atuante. Porque se Cristo não tivesse morrido, repito, estaríamos ainda em nossos pecados. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. Diga comigo: mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. Por cuja razão eu faço parte da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.